Olá, boa noite a todos. Quem vos fala é Gustavo Piva de Andrade, sou sócio do escritório Daneman, advogado atuante na área de propriedade intelectual e direito de tecnologia. Então, eu gostaria de, primeiramente, dar boas-vindas a todos, todos vocês que se inscreveram no nosso evento. Tenho certeza que a gente tem muita coisa interessante, para discutir relacionada a esse tema tão atual, e tão relevante que é a LGPD. Pessoal, só vou dar mais alguns minutinhos antes de a gente entrar no tema e apresentar os nossos palestrantes, que a gente também está conectando no YouTube, tá? Porque esse foi um evento, assim, a gente anunciou ele no final da semana passada, mas fez tanto sucesso que, na verdade, ele extrapolou, o número de participantes da nossa plataforma, que a gente tem um limite aí de 100 pessoas, então passou até muito além disso, então a gente também está conectando, com o nosso canal do YouTube. Tá? Então, eventualmente, se alguém tiver algum problema na plataforma do Zoom, eu peço, que acesse o canal do Daneman Simpson no YouTube. Bom, acho que colocados esses pontos, pessoal, eu acho que a gente já pode passar, para o nosso evento propriamente dito. Tá? Bom, a gente, para tratar desse tema, a gente convidou, os nossos dois co-heads do Departamento de Proteção de Dados e de Tecnologia do Escritório Daneman. Tá? Primeiramente, gostaria de apresentar o Felipe Fonteles Cabral. Ele é sócio do escritório, é mestre em Direito Empresarial pela UERJ, é co-chair da IAPP no Brasil, aí é autor do livro Proteção de Dados Pessoais na Atividade Empresarial. E também gostaria de apresentar o nosso sócio, Carlos Eduardo Lima. Carlos Eduardo também é co-chair da IAPP, é vice-chair do Comitê de Proteção de Dados da American Bar Association, e ambos, tanto o Felipe quanto o Carlos Eduardo, vêm atuando fortemente aí na área de proteção de dados, envolvidos em dezenas de projetos de conformidade. Então, não tem a menor dúvida que a gente vai poder passar para vocês, acho que uma perspectiva extremamente prática do que está acontecendo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoal, a título de introdução, eu acho que eu não preciso dizer para os senhores o que é LGPD, eu acho que a gente já está num momento que eu acho que a comunidade empresarial já está muito familiarizada com a lei, já está muito familiarizada com seus princípios, com os direitos que ela cria, com as diversas precauções que ela tem que tomar. Então, assim, eu acho que não preciso falar muito também da questão da importância dos dados nessa revolução 4.0 que a gente está vivendo. A gente sabe que hoje quase qualquer produto ou serviço trata dados de forma maciça, então seja uma empresa cujo modelo de negócio está totalmente baseado ou não, certamente aquela empresa ela vai coletar e processar dados de alguma forma. Então a gente naturalmente está num momento em que esse tipo de legislação ela é muito bem-vinda. Eu acho que desde a promulgação do GDPR na Europa e o efeito cascata que foi ocasionado em todos os outros países, incluindo, claro, o Brasil, a gente também sabe da importância de uma lei geral de proteção de dados para resguardar todos os direitos dos titulares em função desse massivo tratamento de dados que hoje existe na comunidade empresarial. Bom, então, sem mais delongas, pessoal, primeiramente eu vou dar a palavra para o Felipe. Felipe, como eu mencionei, eu acho que a maioria dos nossos participantes já estão familiarizados com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente achou interessante, pelo menos no início, aí, de forma breve, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a lei, regras, princípios, falasse um pouquinho da autoridade, e desse aí mais uma introdução padrão, uma introdução geral desse tema, para que a gente pode, de certa forma, set the stage para as discussões mais interessantes que estão por vir, discussões mais atuais em relação a esse tema. Boa noite, Felipe. A palavra é sua. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela introdução. Boa noite a todos os participantes. Obrigado por nos acompanharem aqui nesse bate-papo sobre a LGPD. E claro que estamos todos aqui atentos ao que vai acontecer com o mercado agora, principalmente depois da surpresa que tivemos aí semana passada, algo totalmente inesperado. Mesmo com o monitoramento 24/7 lá em Brasília, acho que ninguém esperava essa
essa virada de mesa do Senado, principalmente depois do acordo aí com o governo, mas sem entrar nos detalhes aí da vigência da LGPD, é fato que agora nós temos aí esse abacaxi para descascar na mão, para quem ainda não começou a descascá-lo, e vamos então tentar abordar esse assunto de forma bem objetiva e como a gente pode otimizar esse pouco tempo que a gente tem para ter ganhos muito rápidos no sentido de desenvolver projetos de conformidade. Com relação ao LGPD, Gustavo, você pediu para eu dar um pano geral, assim, só para set the stage. Se eu fosse escolher um dos fundamentos da LGPD para usá-lo de forma didática e representativa da lei, eu escolheria o fundamento da autodeterminação informativa. Essa palavra é difícil, uma palavra bonita, que na prática significa simplesmente que o indivíduo, nós, como indivíduos, nós temos direito aos nossos dados pessoais, nós temos direito a ter o controle sobre o fluxo dos nossos dados pessoais. Né? Então, a lei ela vem muito a isso, para reconhecer os nossos direitos e nos ajudar a exercer esses direitos pessoais, a circulação dos nossos dados pessoais. Mas, se por um lado a autodeterminação informativa ela é um dos fundamentos da LGPD, sem dúvida nenhuma, ela não deve ser mal interpretada ou não deve ser interpretada de forma exacerbada, no sentido de que, então a utilização de dados pessoais só é possível mediante consentimento? Não existe conceito mais errado do que esse, muito pelo contrário. Aliás, a LGPD veio em bom momento justamente para organizar e dizer o que é certo, o que é errado. Né? Então, a lei ela estabelece alguns princípios e algumas obrigações que devem ser observadas e, atendendo a essas obrigações legais, o fluxo de dados pessoais ele é legítimo e ele é lícito, desde que sejam cumpridos os requisitos da lei. Então, a lei estabelece de forma, se pudéssemos organizar em 3 grandes áreas, ela estabelece obrigações técnicas e administrativas, como a empresa deve se organizar, deve se conhecer, fazer esse exercício de autoconhecimento, de mapear todo o ciclo de vida de todos os fluxos de dados dentro da sua empresa. Estabelece algumas obrigações na área jurídica, né? Então a técnica administrativa, principalmente na organização e de segurança de informação, algumas obrigações jurídicas na revisão dos seus documentos que sustentam esses fluxos de dados, são desde do contrato com os seus clientes, do contrato com os seus funcionários, até políticas de privacidade, que são regras que vão prever, de forma geral, o comportamento da empresa no assunto de privacidade, e também regras de governança. Não basta implementar um projeto de conformidade para estar em dia com a lei, né, hoje, né, tanto nos requisitos técnicos, segurança da informação, quanto nos requisitos jurídicos, se eu não implementar um projeto de longo prazo, ou melhor, um programa de governança, que é revisitar esse tema e estabelecer uma cultura de proteção de dados e estar sempre em dia com o conhecimento da minha empresa, com as novas técnicas, porque a empresa basicamente é um organismo vivo, né? Então novos processos de processamento de dados surgirão a cada dia e esses processos precisam ser conhecidos, precisam ser revisitados para que a empresa esteja sempre em conformidade com a lei. Então, de uma forma geral, esse é um pequeno apanhado aí sobre as obrigações decorrentes da LGPD. Obrigado, Felipe, pela introdução. Acho que você colocou isso de uma forma bastante clara. Gostei da alusão ao princípio da autodeterminação informacional. É um conceito que começou com uma decisão do Supremo Tribunal da Alemanha e que é muito divulgada, né, em todos os livros. A gente tem visto na doutrina, me lembro bem do livro do Bruno Bione, né, que é um livro que foca muito nessa questão, desse princípio e de todas as decorrentes, de todas as consequências dele decorrentes, digamos assim, né? Bom, você falou um pouquinho da LGPD, a questão do processo legislativo dela, né? O processo legislativo, acho que eu nunca vi um diploma legal tão difícil e tão complexo, né? Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com proteção de dados, eu, por exemplo, diversos clientes me ligaram. Então, assim, eu acho que não é um privilégio a pessoa ter ficado confusa com esse processo legislativo, né? Eu tenho certeza que todos os advogados atuantes na área, né, ficaram extremamente confusos com as diversas idas e vindas de quando, afinal, a lei entra em vigor,
Então, para colocar um pouco de organização nessa bagunça, eu gostaria de perguntar para o Carlos. Carlos, afinal, o que aconteceu no Congresso? Né? Explica para a gente aí um pouco dessas idas e vindas e o mais importante, quando a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor? Né? Qual é a data em que a lei finalmente vai entrar em vigor? Né? Eu acho que todos os nossos participantes querem saber. Legal. Boa noite a todos. Fico feliz em saber que as pessoas estão preocupadas com o tema. A gente acabou de bater aqui a capacidade da sala, com mais 100 pessoas que estão aqui com a gente. Com relação ao processo legislativo, ficou confuso mesmo, né? Para quem não entendeu, como o Gustavo colocou, né? Realmente foi um processo legislativo com muitas idas e vindas, né? Desde a promulgação da LGPD lá em 14 de agosto de 2018. Né? O que aconteceu desde lá? Né? Inicialmente é importante lembrar que, originalmente, né, as empresas, a sociedade, ela teve um prazo de 18 meses, ou tinha um prazo de 18 meses para entender a legislação, entender quais eram os princípios, as regras previstas na LGPD, para ver como isso impactaria as atividades da empresa e para se organizar. Né? Em paralelo a esse entendimento da lei, né, e é por isso que existe esse período de adaptação, quando a legislação é complexa e ela inova muito, né, a presidência ela deveria estruturar a autoridade nacional. Né? Em 18 meses, entendeu-se inicialmente que era um prazo razoável, tanto para a sociedade se acostumar com a nova lei, quanto para a estruturação da NPD. Tá? A meu ver, 18 meses era um prazo muito ambicioso, né? Até porque se a gente considerar e fizer um paralelo com a Europa, quando a gente teve o GDPR lá, né? Lá eles tiveram 2 anos para se adaptar ao novo regulamento europeu, em cima de décadas de tradição e de legislações que já tratavam de maneira mais organizada do tema de proteção de dados pessoais, né? Então, quando a gente transporta uma lei dessa magnitude para um país como o nosso, que não tem tanta tradição, e que culturalmente, até o contrário, né? A gente é pouco cuidadoso com a circulação e com as nossas informações pessoais. O brasileiro gosta muito de dividir informações particulares sobre sua vida. Então, 18 meses inicialmente me pareceu muito ambicioso. O que aconteceu ao final de 2018? A lei ela nasceu com um problema, né? A criação da autoridade nacional ela não estava prevista, ela foi vetada originalmente pelo presidente Michel Temer. No finalzinho ali de 2018, no apagar das luzes, foi editada uma medida provisória que resolvia o problema da criação da autoridade nacional e que já dava 6 meses adicionais aí para as empresas se adaptarem para a NPD ser estruturada. Tá? Então, logo no final de 2018, o cenário de entrada em vigor da lei já foi estendido para agosto de 2020. E aí nós teríamos 2 anos, assim como aconteceu lá na Europa, que nos parecia um prazo razoável. Em 2019, o que aconteceu? Muito pouco foi feito em termos práticos, em termos de estruturação da autoridade nacional. E aí, conforme a gente foi verificando também no mercado, poucas empresas se mexeram no sentido de se organizarem, buscar entender o impacto da lei e organizarem as suas atividades com base nas novas regras e princípios. Tá? Quando a gente chega no começo de 2020, a gente já começa a sentir uma certa pressão pelo adiamento, mas pela inércia das empresas no sentido de não se adaptarem e pela falta de estruturação da NPD. A gente coloca nesse cenário, que já era um pouquinho complicado, o contexto da pandemia do Covid-19. Né? Então, quando a gente chega ali em fevereiro, março, pós-carnaval, quando a gente começa a sentir mais os efeitos da pandemia aqui no país, aí aumenta-se a pressão por iniciativas que visem prorrogar a lei. E aí a gente tem 2 iniciativas. Houve alguns projetos de lei, mas 2 se destacaram porque teve desenvolvimentos. O PL 1179 e a medida provisória 959. O PL 1179 andou mais rápido. Né? E quando ele andou mais rápido, o Congresso se manifestou a respeito da questão da prorrogação da LGPD. E a decisão final foi de que a LGPD deveria entrar em vigor em agosto desse ano, conforme já estava previsto lá desde o final de 2018, porém, as sanções deveriam entrar em vigor 1 ano depois. Então, as empresas ganhariam aí 1 ano a mais para se adaptarem sem a imposição das sanções, até porque não era factível que a autoridade estivesse constituída naquele momento, considerando as medidas emergenciais da pandemia, que a NPD tivesse constituída em agosto desse ano, como não foi. Né? O que aconteceu em paralelo ao PL?
a presidência apresentou uma medida provisória, né, prorrogando a vigência da lei para maio. Então, no momento de discussão do PL, isso é importante, a MP já existia, e o Senado, levando em consideração a intenção do governo de prorrogar para maio, decidiu, deliberadamente, o Congresso em si decidiu, que só as sanções deveriam ser adiadas. Tá? Na última semana, em resumo, o que aconteceu? Ao chegar a medida no Senado, o Senado falou, já deliberei sobre essa matéria, eu não vou nem aprovar ou rejeitá-la, eu vou considerar prejudicada essa matéria, porque eu não posso deliberar sobre a mesma matéria no mesmo ano legislativo. Então, vou considerar essa matéria prejudicada. E aí foi muito noticiado o fato de que a LGPD entraria em vigor no dia seguinte, né? O próprio Senado ali, logo que acabou a votação, algumas fontes do Senado passaram essa informação para a imprensa, divulgou-se essa notícia de que a LGPD entraria em vigor no dia seguinte. Isso causou um grande tumulto, um grande espanto. E aí o próprio Senado foi verificar novamente a matéria, consultou a mesa e divulgou uma nota esclarecendo que, por uma questão meramente formal e procedimental, já que a questão do adiamento da LGPD sequer consta do texto da SMP que subiu para a sanção ou veto do presidente. Essa MP, vale lembrar, ela versa sobre pagamento de auxílio emergencial, né? A questão da LGPD o pessoal chama de emenda jabuti, é um assunto que não tinha nada a ver com o tema principal e foi inserido lá. Então, esse jabuti foi retirado da redação da lei e só ficou o texto original. Então, o texto que está para sanção ou veto só versa sobre o pagamento do auxílio emergencial, não há nada sobre a LGPD, mas por uma questão de procedimento, deve-se aguardar a sanção ou veto. Seja decisão pela sanção, seja decisão por veto, ou por escoamento do prazo de 15 dias que o presidente tem para sancionar ou vetar esse PL que decorre do MP. Fato é que, no mais tardar, a LGPD estará em vigor em 18 de setembro de 2020. Essa é a data final. Se o presidente usar todo o prazo de 15 dias úteis que ele tem, ele deve se manifestar até o dia 17 de setembro. Então, a lei entraria em vigor no dia 18. Tá? Então, hoje é o prazo que nós temos. A gente sempre frisa hoje, porque é um processo que teve tantas idas e vindas, né? Então, sempre é possível aí alguma manobra fora do esquadro institucional, tal. Mas hoje, e ao que tudo indica, é isso que vai acontecer, no mais tardar, dia 18 de setembro, a LGPD estará em vigor. Então, a gente pode concluir que as empresas têm um prazo extremamente curto, né? Ou seja, aquelas empresas que estavam contando com a extensão da medida provisória, em certo sentido, né, foram surpreendidas, né, com essa questão. Então, como a gente já está aí finalizando, hoje é o último dia de agosto, né, a gente tem um prazo extremamente curto. Eu vou fazer uma pergunta, e isso já tem a ver aqui com a pergunta do José Nery, que perguntou quais são os riscos, né, entre o vigor da lei e a data para multas. Aí eu vou perguntar para o Felipe, né, o que significa na prática, né, LGPD em vigor em 18 de setembro. Né? Aí eu queria que ele fizesse uma diferenciação, né, da lei, quando ela fala das regras, quando ela cria uma diferenciação entre as regras da LGPD em vigor e sanções. Né? Eu acho que é importante mencionar um pouco também sobre a NPD. A gente viu recentemente um decreto regulamentando a criação da NPD e a gente já tem alguns indícios, né, de como ela vai funcionar, inclusive nomes de diretores, etc. E também falar dos outros órgãos, né, que eventualmente poderiam também atuar com relação à questão da proteção de dados. Então, como ficam essas questões, Felipe? Obrigado, Gustavo. Boa pergunta, José Nery. Bom, a lei entrará em vigor nos próximos dias, o Carlos Eduardo já me deu o panorama de vigência da lei, mas é fato que as sanções administrativas previstas na LGPD, essas só entrarão em vigor no dia 1º de agosto. Então, significa, então posso ficar tranquilo porque tem uma obrigação, né, aquela história do cachorro sem dente, né, tem uma obrigação, mas não sofrerei sanções e tal. Não é bem assim, né, porque a atividade de proteção de dados é uma atividade que tem previsão também em outros diplomas legais, ou existem obrigações reflexas com base em outros diplomas legais. Aí o principal deles, aí, o Código de Defesa do Consumidor. Né?
Então, ainda que a ANPD ainda esteja em processo de criação, e ainda que a lei tenha essa previsão de que as sanções administrativas da LGPD só serão aplicadas a partir de 1º de agosto, não significa que nenhuma sanção poderá ser aplicada, e não significa que, opa, então a ANPD não foi criada, eu estou livre, não, porque existem outros órgãos. Né? Falando especificamente da ANPD, a sua criação já está prevista e foi formalizada pelo decreto 10.474, agora, 2020, que saiu semana passada, e junto com essa surpresinha aí da LGPD no Senado, que tudo indica, portanto, que o decreto já estava pronto, só aguardando uma definição sobre a lei. E o decreto procura agilizar a criação da ANPD. Como é que o governo federal pretende agilizar? Ele simplesmente fez um remanejamento de alguns cargos e funções do Ministério da Economia, tá? Especificamente da Secretaria de Gestão de Desburocratização, e remanejou, portanto, alguns cargos do Ministério da Economia para preencher a ANPD. Mas mesmo assim, mesmo com essa previsão de remanejamento, o processo de criação ele é relativamente lento, porque você precisa nomear a pessoa que irá preencher aquele cargo público, essa pessoa precisa ser sabatinada pelo Senado. Então, existe ainda um trâmite burocrático mínimo aí que deve durar, enfim, estima-se aí de 1 a 2 meses. Né? Então, ainda que o governo federal tente agilizar mais a nomeação e agilizar a efetiva entrada em atividade da ANPD, existe um processo mínimo aí, uma burocracia mínima que precisa ser cumprida. Então, antes de outubro ou mesmo novembro, a gente não deve ter a ANPD funcionando. Claro que esses prazos aí, isso é só um chute, esses prazos aí dependem da própria agilidade no governo em fazer as indicações e correr com a sabatina, por aí vai, agendar a sabatina, por aí vai. Mas, mais uma vez, como o Gustavo lembrou, não é só a ANPD com quem devemos nos preocupar. E antes mesmo da vigência da LGPD, nós temos observado alguns órgãos de defesa principalmente órgãos de defesa do consumidor, atuando para já fazer valer não a LGPD, que só entrará em vigor daqui a pouco, mas o racional da LGPD com base no Código de Defesa do Consumidor ou com base em outras leis que tangenciam a matéria. Né? Então, nós já observamos, até hoje mesmo vi uma notícia, recebi a notícia de que uma grande loja de varejo acaba de ser multada pela Senacom, uma loja de varejo de roupas, acaba de ser multada pela Senacom porque instalou um dispositivo de reconhecimento facial nas suas lojas para analisar e processar a reação do consumidor. Né? Então, é um dispositivo que é utilizado especificamente para fins comerciais. Com base no Código de Defesa do Consumidor, portanto, essa loja, essa rede varejista foi multada aí pelo Senacom. Temos também exemplos aí do PROCON. O PROCON, por exemplo, entrou inclusive com ações judiciais. A gente até atua numa ação civil pública movida pelo APROCON contra operadoras de telefonia celular por conta delas estarem disponibilizando dados dos seus clientes para fins supostamente disponibilizando, melhor dizendo, dados dos seus clientes de geolocalização para fins de monitoramento agora no período da pandemia, monitoramento de deslocamento da população no período da pandemia. Então, já deixo aqui, já vou adiantar aqui, fazer um pequeno spoiler, não há utilização de dados pessoal, muito pelo contrário, as operadoras foram extremamente cautelosas ao disponibilizar esse tipo de informação que é anonimizada, portanto deixa de ser dado pessoal, ela, enfim, é organizada de forma agregada e são disponibilizados apenas mapas de calor para os governos municipal e estadual que assinarem um convênio para eles poderem fazer esse combate à pandemia. Mas o fato é que, o que interessa a nossa conversa aqui é esse ponto levantado pelo José Nery e o Gustavo. Existem outros órgãos que sim estão habilitados a
principalmente em defesa do consumidor, e que já arregaçaram as mangas e colocaram o carro na rua. Isso, o próprio Ministério Público, né, o Ministério Público do Distrito Federal possui um grupo especializado em tecnologia e proteção de dados, também estão notificações, inclusive promovendo ações judiciais. Fato é, não podemos esperar a 1º de agosto do ano que vem, quando as sanções entrarão em vigor, as sanções da LGPD, porque é um assunto que já é a pauta do dia, não só a LGPD, mas as próprias sanções com base em outros diplomas legais. Não podemos esperar. Eu achei muito feliz que você comentou no final do Ministério Público, né? O Ministério Público do DF, né, ele tem uma unidade, né, de proteção de dados e inteligência artificial que vem, por exemplo, atuando de forma extremamente proativa, mesmo antes da lei da LGPD ser promulgada, né? Eu me lembro que, com base no Código de Defesa do Consumidor do Marco Civil, eles já estavam pedindo, por exemplo, relatório de impacto da proteção de dados para as empresas, né? E hoje eu também li uma notícia nesse sentido, ou seja, o próprio Ministério falando que já está preparado, né, para fazer esse tipo de investigação e, eventualmente, né, tomar medidas mais severas com relação à proteção de dados. Ainda nesse tópico, pessoal, antes de a gente passar para a questão do projeto de conformidade, eu queria saber assim, qual a aposta de vocês em relação à NPD? Né? Porque a gente vê uma diferenciação muito grande entre órgãos públicos e autarquias do governo federal, né? A gente tem, por exemplo, algumas autarquias que funcionam muito bem, por exemplo, o CAD. A gente até viu recentemente até uma proposta do CAD tentando avocar para si, né, para ser a ANPD. Não sei se isso foi, na verdade, uma proposta oficial ou se isso acabou vazando. E a gente vê algumas autarquias e alguns órgãos públicos não tão organizados como, por exemplo, o CAD. Né? Então, assim, baseado no decreto e pelo que vocês têm visto no meio, né? Ou seja, qual é a aposta de vocês para a NPD? A gente vai ter realmente uma agência estruturada e que vai realizar, né, investigações e vai ser atuante? Ela vai focar primeiro nas grandes empresas de tecnologia ou vão focar em determinado público? Qual é a aposta de vocês em relação a isso? Carlos, se você quiser responder isso, depois Felipe. Tá. Eu acho que quando você falou do CAD, você faz um paralelo muito feliz, assim, porque o desenho original da NPD, ele nasce como uma estrutura vinculada, né, à presidência da República, mas já com um regime de transição ali de 2 anos, para que se estude eventualmente a mudança da natureza jurídica da autoridade, num processo semelhante ao que aconteceu com o CAD, né? Hoje a gente tem o chamado SuperCAD, depois da nova lei de defesa da concorrência, mas o CAD não nasceu assim. O CAD não nasceu tão bem estruturado, ele não nasceu tão independente assim, e não nasceu com esse nível de tecnicidade que a gente tem hoje. Então, se o paralelo for o CAD para a estruturação da NPD, eu acho ótimo, porque nasce com uma estrutura menor, uma vinculação com a presidência, depois a ideia, idealmente, é que a autoridade ganhe independência. O que a gente ouviu no mercado são alguns nomes sondados para compor a diretoria, né, que é o órgão mais importante da autoridade nacional, e os nomes que foram ventilados e que foram cogitados, aí, ou que estariam sendo cogitados pela presidência da República, são nomes técnicos, nomes de pessoas que já militam na área, a grande maioria deles, né? Pessoas que já militam na área há muito tempo, pessoas que conhecem o tema da proteção de dados. Se essas especulações ou suspeitas se confirmarem, essas pessoas efetivamente forem convidadas a integrar a diretoria, eu acho que é um bom sinal, no sentido de termos pessoas ali que conhecem o tema da proteção de dados e que podem ajudar a estruturar a autoridade e decidir os temas que aparecerão ali de maneira técnica, de maneira objetiva. Não acho que vai ter braço no começo, pelo menos considerando a estrutura atual e considerando também o que a gente vê de outras autoridades nacionais fora do Brasil, para tratar o tema de incidentes, solicitações titulares e tudo que essas novas leis gerais de proteção de dados trazem. Se lá fora eles já têm dificuldade para manejar todos os temas relacionados às leis gerais de proteção de dados, imagino que isso se repita aqui no Brasil, tá? Considerando aí o desenho inicial da estrutura que o Felipe comentou. Mas se essa migração e se com o passar do tempo a autoridade ganhe mais corpo, mais relevância e mais independência, eu acho que a gente está indo por um bom caminho.
Felipe quer fazer um comentário sobre esse tema? Tem até aqui uma pergunta também do José Neri. Pessoal, eu não estou passando pelas outras perguntas, tá? Só estou deixando para um outro momento que a gente vai tratar desses temas, então eu vou fazer referência às perguntas anteriores. Mas, por exemplo, ainda com relação ao NPD, o José Neri perguntou como será o orçamento? Ele terá alguma relação com a captação de multas? Né? Será uma estrutura ministerial? Então, se você puder fazer um comentário em torno disso, acho que seria interessante. Claro. José Neri, graças a Deus, as multas não são revertidas em favor direto da ANPD, porque senão teria aquele efeito, né? Enfim, eu moro no Rio de Janeiro, e aqui é uma coisa horrorosa, né? Quando vai chegando perto do final do ano, o governo precisa arrecadar, bota os policiais na rua, bota para multar todo mundo para engordar o cofre, é uma coisa horrorosa, né? Mas, brincadeiras à parte, não, as multas, o resultado das multas serão revertidos para um fundo de defesa de direito difuso ou algo assim, tá? Um fundo público. Não são revertidos, não é uma receita direta da ANPD. Com relação à ANPD, a minha única preocupação são excelentes os nomes, o Carlos já mencionou, acho que vale a pena a gente individualizar, nós conhecemos os nomes que estão sendo projetados. A minha única preocupação é que tenhamos uma autoridade nacional que consiga reunir representantes de diversos setores e que, principalmente, o seu diretor-geral seja uma pessoa pró-mercado, seja uma pessoa que entenda o mercado, as necessidades do mercado, né? Aqui, como nós não temos ainda uma cultura de proteção de dados, como na Europa já existem leis desde a década de 70, né, e já estão muito acostumados, até por questões históricas, muito preocupados, muito acostumados a se preocupar com dados pessoais. Aqui nós não temos essa cultura, muito pelo contrário, basta abrir as redes sociais, aí que você fica sabendo da vida de todo mundo, sabendo mais do que gostaria até. Nós não temos essa preocupação. Se alguém te pede numa loja, seu CPF, você dá CPF, você não quer mais alguma coisa? Não, você informa tudo que precisar e mais um pouco, quer mais é preencher cadastro, por aí vai. A gente não tem essa cultura. E o meu medo é justamente o fato de nós não termos a cultura e o fato das nossas próprias autoridades não conhecerem tão bem, nós, a sociedade, não conhecer tão bem a tecnologia, eu tenho medo de uma reação exacerbada em sentido contrário, né? Um exercício excessivo de polícia em defesa do consumidor, e é isso um pouco que a gente tem até observado. Até uma pergunta de alguém aqui no chat, poxa, quem você acha que vai sofrer primeiro, né? Que você acha que vai ser o primeiro objeto das investigações ou da fiscalização e tal? Se eu pudesse dar um chute, eu diria que são principalmente as empresas de tecnologia e as tecnologias que não são bem compreendidas, né? Como a de reconhecimento facial e tal. Eu acho que durante muito tempo nossos dados pessoais foram captados e utilizados de forma abusiva por alguns, não tenho a menor dúvida disso, se aproveitando da falta de lei, da falta de conhecimento, né? Ou de um excessivo de um excesso de permissionamento aí dos usuários de uma forma geral. E nós percebemos uma reação agora dos órgãos de defesa do consumidor exacerbada ou excessiva, justamente para correr atrás do tempo perdido. Calma, nem toda a tecnologia de monitoramento de massa ela é necessariamente lesiva. Enfim, existem usos lícitos. Aliás, a lei está aí justamente para isso, para estabelecer o que é lícito ou não, né? Então, nós não podemos cair nessa armadilha de querer super proteger o consumidor, porque o panorama da lei não é esse, o espírito da lei não é esse. Pelo contrário, aliás, desde 1981, que a OCDE já prevê que, nos seus tratados, que o livre fluxo de dados ele é fundamental para o desempenho, para o desenvolvimento da economia, né? Então, isso aí é uma regra mãe. Se nós não tivermos o livre fluxo de dados, nossa economia não vai para frente quando final. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Vamos aí proteger e regular e revisar nossos processos, sim, mas também sem criar entraves para o desenvolvimento das atividades empresariais, né? Essa é a minha única preocupação com relação à ANPD, que ela seja um órgão técnico
e com uma visão pró-mercado. Perfeito. E vou tocar num ponto agora, fazer uma pergunta que ela parece simples. Mas quando a gente considera que a LGPD é uma lei transversal e multissetorial, né, que se aplica desde aqueles gigantes de tecnologia, tal qual um Google, um Facebook, a uma startup que acabou de ser criada numa garagem com 2 funcionários, a pergunta é a seguinte: o que significa estar de acordo com a LGPD? Tá? E aí eu vou perguntar para o Carlos, né, Carlos, porque quando um advogado fala um projeto de adequação à LGPD, né, o que isso compreende? Quais são os aspectos que são compreendidos nesse projeto? O que o cliente faz? Né? Eu acho que é importante entender isso, né, porque eu acho que muitos da nossa audiência, especialmente as empresas que ainda não começaram esse propalado projeto de adequação, né, eu acho importante a gente dar um panorama geral para dizer o que esse projeto compreende, quais são as fases dele, etc. Carlos, por favor. Legal. Uma pergunta simples, talvez uma resposta não tão simples e não tão curta. Eu vou tentar ser o mais claro e objetivo possível, né? Porque muito se fala da LGPD, mas na hora que a gente tenta traduzir isso para aspectos práticos, ou o que a empresa precisa fazer, cria-se muita confusão, ou pouco se entende a respeito das medidas práticas, né, que são necessárias. Eu costumo resumir o objetivo da LGPD e a obrigação das empresas dizendo que o objetivo da lei é exigir um determinado nível mínimo de organização para coleta e tratamento de dados pessoais. Se esse nível é mais alto ou mais baixo, vai depender de uma série de circunstâncias, tá? E do ponto de vista prático, o que isso significa? Não basta que eu seja organizado, eu preciso demonstrar essa organização. Eu vou precisar me documentar com relação a isso, tá? E a gente já vai passar um pouquinho a respeito das fases de um projeto tradicional, para vocês entenderem o que é, qual a dinâmica de um projeto de adequação tradicional, que certamente a gente não vai conseguir fazer até o dia 18 de setembro, tá? Porque a partir desse entendimento, a gente vai ter uma noção da complexidade da dinâmica de um projeto tradicional para a gente tentar extrair desse projeto tradicional algumas medidas para tentar ganhar velocidade e agilidade e tentar estruturar uma governança, uma organização mínima com relação ao tema de coleta e tratamento. Antes de falar das fases, um paralelo que eu gosto de fazer é com relação à lei anticorrupção, né? Se a gente fizer um paralelo e voltar atrás um pouquinho e pensar nos departamentos de compliance, né, ou do compliance officer, ou na estruturação dos códigos de conduta, o código de ética, tudo isso veio através de uma onda de legislações, né, internacionais. Então, a gente teve o FCPA americano, o UK Bribery Act, uma série de normas anticorrupção que foram promulgadas lá fora, que motivou, até porque a gente vive num cenário de globalização e de comércio internacional, motivou que as empresas que atuem aqui no Brasil e façam negócios com as empresas no exterior e vice-versa, empresas multinacionais que façam negócios aqui, que também tivessem que a gente tivesse localmente uma norma parecida com essas regulações internacionais. É nesse contexto, fazendo um pouco esse paralelo, que a gente tem que entender a LGPD. A gente tem uma série de leis gerais de proteção de dados fora. O Brasil e as empresas aqui foram empurrados para essa nova realidade, dessa nova regulamentação. O que aconteceu para as empresas se adequarem em termos de compliance? Elas precisaram nomear uma pessoa responsável pelo tema de compliance e anticorrupção, para garantir que a empresa faz negócios de maneira ética, de maneira correta. Ela precisou estruturar códigos de ética e conduta, precisou treinar os seus funcionários ensinando o que é ético e o que não é ético quando a gente fala de relação com parceiros de negócio. Tem que treinar e manter esses funcionários atualizados em termos de compliance, de obediência às leis. E tem uma outra coisa muito bacana, ela tem que auditar os parceiros que ela faz negócio, tem que se documentar com relação à auditoria que faz e manter esse programa de compliance, esse programa de corrupção vivo e atualizado. E além de fazer tudo isso, o que ela tem que fazer? Se documentar. Porque se tiver um problema de suborno, se tiver um problema de corrupção, ela tem que apresentar evidências de tudo que ela fez para que a multa, a exposição, a penalidade dela seja reduzida ou até eliminada. É basicamente esse trajeto que a gente tem que percorrer,
só que dentro de um compliance, dentro de uma governança de privacidade e proteção de dados. Tá? E a resposta para o que é cumprir a lei não é simples, porque a lei ela é uma lei muito aberta, é uma lei que trabalha com princípios, é uma lei que trabalha com regras gerais, ela dá nortes, ela não dá regras concretas. Então, quando ela não fala, por exemplo, olha, empresa, quando você estiver trabalhando com dados de saúde, você tem que criptografar essa base, porque eu considero o dado de saúde um dado sensível, então a regra para essa base é criptografia. Ela não fala isso. Ela caracteriza dados normais, dados de saúde, e fala que para dados de saúde você tem que ter uma outra justificativa, e se você tem que tratar eles de maneira diferente, mas ela não fala como. Quando você for transferir um dado sensível, você também tem que ter uma atenção especial. Qual é a medida técnica ou a medida de segurança quando eu for transferir uma base de dados de saúde? A lei não fala de novo. Então, em função dessa indeterminação ou desses conceitos abertos, a lei fala, por exemplo, em medidas técnicas e adequadas de segurança. E fala também dos princípios de segurança e prevenção, mas ela não traduz isso em termos concretos. Tá? Daí o desafio, e isso a lei faz de propósito, porque como o Gustavo comentou, ela se aplica desde o Google, desde o Facebook, o Uber, empresas super intensivas em coleta e tratamento de dados, até uma clínica de saúde pequena do bairro. Né? Ela tem essa aplicação transversal e por isso ela não pode ser tão concreta, ela não pode ser tão objetiva, por isso que ela trabalha com princípios. Tá? Isso, por um lado, faz todo sentido, por outro, cria uma certa incerteza. Tá? Então, assim, em termos práticos, como é que o nosso escritório ele enxerga um projeto de conformidade? Né? Ele enxerga em 3 principais fases. Tá? Uma fase inicial de diagnóstico, em que a gente vai entender quais são os processos de coleta e utilização de dados pessoais pela empresa. Uma segunda fase de avaliação de gaps, tá? De lacunas, de coisas que a empresa precisa fazer nesses processos de coleta e uso de dados pessoais para remediar e tornar cada atividade de coleta e tratamento legítima e de acordo com o LGPD. E uma terceira fase, que é uma fase de implementação. Então, a partir da análise das lacunas e dos gaps, cria-se uma série de sugestões de medidas corretivas, trabalha-se numa priorização dessas medidas e aí parte-se para uma fase de implementação. Isso é um trabalho só do jurídico? Isso é um trabalho só de compliance? Isso é um trabalho só de TI? Não. Um projeto de conformidade é um projeto multidisciplinar. Tá? Mas a gente enxerga principalmente 2 grandes caminhos. Um caminho mais jurídico, né, em que eu preciso entender a LGPD, entender as obrigações legais e verificar se a empresa está cumprindo e se não, criar um processo para que ela cumpra, um projeto para que ela passe a cumprir. E um caminho técnico, de tecnologia da informação e segurança da informação. Por quê? Porque é super importante entender o ciclo de vida da informação dentro da empresa, quais são os ativos de TI da empresa, por onde a informação circula, por quem ela é acessada, aonde ela nasce, aonde ela morre, né? Aonde ela é armazenada, com quem eu compartilho. Então, os aspectos de TI e de segurança da informação também são importantes e também devem ser verificados em paralelo à verificação das questões jurídicas. Tá? Eu falei de 3 fases, que são as 3 fases centrais do projeto. Né? Só voltando um pouquinho nessas 3 fases, quando a gente fala de inventário, ou da fase de diagnóstico, como é que se faz isso? Né? É um processo longo, eu preciso entrevistar todos os departamentos da empresa, pelo menos no nível de coordenação ou gerência, para identificar todos os processos de negócio que envolvem coleta e tratamento de dados pessoais. Tá? Isso vai me gerar um relatório, esse relatório nem sempre vem completo, volta-se para fazer novas rodadas de reuniões, esclarecimentos, até que eu tenha um cenário ali confiável para trabalhar. Tá? Se a gente pensar em aspectos técnicos, daria até para fazer uma varredura dos ativos de TI, um data discovery, ver o que tem ali, algo que não foi identificado na entrevista. Então, é um processo longo, não é muito simples e muito rápido, dependendo do porte e do tamanho da empresa. Com base nisso, a gente parte lá para a segunda fase de análise de lacunas, e aí a fase de implementação também tende a ser uma fase longa. Por quê? Eventualmente, eu vou ter que mexer em alguns processos de negócio, eu vou ter que envolver as áreas para que elas trabalhem em conjunto com o escritório, com o time de TI, para mudar alguns processos. Tá? Então, geralmente, são processos mais longos, que demandam o envolvimento de muitos departamentos da empresa
e também, em alguns casos, envolvem aí investimentos consideráveis, tá? Sem contar que antes dessas 3 fases, que são o coração do projeto de conformidade, eu tenho uma fase preliminar, que a gente chama de mobilização. A gente não começa a trabalhar, a gente precisa entender um pouco da empresa, criar um cronograma, montar um comitê para trabalhar junto. E depois da fase de implementação, tem uma fase pós, que é uma fase de monitoramento e aperfeiçoamento do programa de proteção de dados, de governança da empresa, tá? Então, o cenário de um projeto tradicional é esse, né? Passando por essas fases, olhando aspectos jurídicos, aspectos técnicos, envolvendo todos os departamentos da empresa dentro desse conceito de um projeto de médio para longo prazo e desse contexto multidisciplinar. Tá, Gustavo? Então, cumprir a LGPD tradicionalmente é mais ou menos isso. Achei ótima a sua resposta, eu acho que ficou muito claro, né, quais são as fases do projeto de conformidade. Agora, acredito que diversos membros da nossa audiência devam estar se perguntando: como eu vou fazer tudo isso se a LGPD entra em vigor em 18 de setembro? Tá? Então, aí eu vou passar essa bola para o Felipe. Eu queria que você, assim, além dessas fases, né, eu queria que você fizesse algum comentário, ou seja, como conciliar tudo isso, né, ou seja, esse projeto de conformidade, que parece ser longo, custoso e complexo, a esse curto prazo que hoje a gente tem de entrada da lei em vigor, né? Existem medidas, existem quick wins que podem ser alcançados, né? Dá um pouco para a gente aí essa perspectiva. E a gente também tem uma pergunta aqui do Rodrigo, ó. Ele fala e pergunta: empresas que têm como foco seus clientes atacados e varejos possuem o mesmo risco que as demais empresas que atendem o consumidor final? Então, ou seja, eu queria que você, né, fizesse esse comentário do projeto de conformidade vis-à-vis o pouquíssimo tempo que a lei tem para entrar em vigor, e 2, essa questão da diferenciação, né, de como que se aplicar, como são as diferenças de um projeto de conformidade, tendo em vista as grandes diferenças de modelos de negócio das mais diversas empresas. Sabe que no fatídico dia da rejeição da MP que prorrogava a LGPD, né, em todos os grupos de WhatsApp e redes sociais sobre o tema de privacidade, imagino que tenha vazado para outros também, mas enfim, unânime, o mais comentado e o mais propagado meme do dia foi: como que era? Traga o seu namorado em 3 dias, aquelas coisas todas lá, implementa a LGPD em 6 horas. Foi um meme fantástico, porque essa era o sentimento, né? Acho que todos estavam apostando com a prorrogação da LGPD, da vigência da LGPD para 2021, e isso é uma questão até muito prática e principalmente orçamentária, né? As empresas estavam buscando justamente jogar isso para 2021, não porque qualquer outro motivo, mas simplesmente por motivo orçamentário. É um projeto longo, como o Carlos Eduardo mencionou, é um projeto, portanto, custoso, e você não resolve do dia para a noite, e principalmente num ano de pandemia, e eu não preciso entrar no detalhe do quanto que as empresas foram impactadas por isso, você tocar em paralelo o projeto de ANPD, de LGPD, é muito complicado, é muito custoso, e no momento em que as empresas não podem disponibilizar de verbas. Então, como resolver isso aí em 6 horas ou em poucos dias? 6 horas não, mas em poucos dias, né? Já adianto, pessoal, infelizmente é absolutamente impossível você implementar um projeto de cabo a rabo em todas as fases, um projeto pleno, em poucas horas ou em poucos dias. Mas e aí vem a nossa dica e como nós temos orientado os nossos clientes, é possível, sim, você priorizar algumas tarefas, né? Você reorganizar um projeto de forma a priorizar algumas tarefas, e aí, conectando com a pergunta do Rodrigo Matos, né? Empresas que têm como foco seus clientes de atacado e varejo possuem o mesmo risco que as demais empresas que atendem o consumidor final. Gostaria de ampliar essa pergunta aqui do Rodrigo Matos para dizer: será que todas as empresas possuem o mesmo risco? Não. E é por isso que não necessariamente as empresas precisam, todas as empresas precisam seguir a mesma cartilha ou a mesma ordem na hora de
implementar um projeto de conformidade. Por quê? Então, o que a gente recomenda? Como não será possível resolver 100% do projeto em 15 dias, colocando aí um prazo máximo aí de vigência da LGPD, ou do veto, da sanção do veto, mas é plenamente possível, em 15 dias, você priorizar algumas atividades. Então, a primeira coisa que a gente recomenda aos nossos clientes é exercer uma atividade de autoconhecimento, de enxergar, olhar para dentro da sua empresa e tentar mapear quais são os pontos de maior exposição ao risco. Né? E aí, voltando à pergunta do Rodrigo, não, empresas que têm relação B2C apresentam riscos diferentes de uma empresa B2B. Isso é fato. Por quê? Porque B2B, pela B2C primeiro. B2C, você tem contato direto com o consumidor, você fatalmente lida com dados pessoais de consumidores, você estuda o comportamento do consumidor, enfim, você tem diversos dos seus fluxos de dados pessoais, dados de consumidores com utilização comercial, né, com propósito comercial. Então, esse tipo de empresa tem que se preocupar muito com esta exposição ao risco, principalmente a possibilidade da chamada indústria de indenização. Né? Se já existia uma indústria de indenização com base no Código de Defesa do Consumidor, não esperaremos nada diferente advindo da LGPD. É fato que diversos consumidores ou representantes de consumidores vão se mobilizar para aquelas empresas que não estiverem em conformidade ou estiverem com uma conformidade frágil, digamos assim, essas podem esperar, sim, serem demandadas em direito de acesso, direito de fornecimento de dados, de correção, enfim, por aí vai, exclusão de contas, por aí vai, anonimização, e por aí vai. O exercício dos direitos titulares de uma forma geral. Então, se você é uma empresa B2C, a primeira coisa que eu me preocuparia é quais são os fluxos de dados que utilizam dados de consumidores, como é que eu estou preparado para receber pedidos de consumidores de uma forma geral. Então, eu preciso exercer um autoconhecimento para identificar quais são minhas áreas de maior exposição ao risco, principalmente esse risco externo, né? As minhas áreas de contato externo em que em que a minha empresa pode ser avaliada nas suas práticas de proteção de dados. Mas, poxa, Felipe, eu não sou B2C, eu sou B2B, então não tenho que me preocupar, posso ficar relaxado aqui? Não, muito pelo contrário. O seu risco será diferente, mas ele existe. Por quê? Imagino que você já tenha começado a receber uma série de circulares de conformidade. Ou seja, você precisa agora fazer declarações, como existe o princípio da accountability, da responsabilização, né, que eu sou responsável pelos dados que circulam dentro da minha empresa, e também sou responsável pelos dados que eu mando para fora, portanto, que eu peço os dados que eu mando para um processador a tratar por mim, eu sou responsável por esses dados. Então, você, como B2B, eu preciso dar garantias a todos os meus parceiros comerciais, somente aqueles que compartilham dados comigo, de que eu estou, sim, em dia com a LGPD. Então, eu preciso tomar as medidas, principalmente de segurança da informação e de revisão dos meus contratos, para eu conseguir assinar de forma tranquila aquela declaração de conformidade, dizendo, olha, fica tranquilo, parceiro, nós arrumamos a casa, pelo menos aqui nesse pedaço que concerne aqui ao tratamento de dados, os dados que você nos disponibiliza, nós arrumamos a casa e estamos em conformidade com a declaração de que estou em conformidade com a LGPD. Então, é fazer esse exercício de autoconhecimento para identificar os pontos de exposição, né, os pontos de visibilidade externa e priorizar esses pontos, arrumar esses pontos primeiro, porque resolver o projeto inteiro em 15 dias você não consegue, mas tratar desses pontos de maior visibilidade, com certeza você consegue. Obrigado, acho que foi muito boa a resposta, e eu acho que é muito interessante essa questão de que os riscos variam, mas, de certa forma, toda e qualquer empresa ela tem algum tipo de risco. Né? E aí, obviamente, uma empresa B2C ela vai ter mais risco que B2B, mas isso não significa, e esse até é um mito, né, que a gente vê por aí, dizendo que a empresa B2B ela não precisa se preocupar com a questão dos tratamentos de dados pessoais. Na verdade, ela precisa sim. Né? E um outro comentário que eu achei super importante é a questão da autorregulação. Né? Essa é uma lei que, independentemente da atuação da ANPD, ou independentemente do Ministério Público ou de órgãos de defesa do consumidor,
A verdade é que a empresa ela vai começar a ser cobrada pelos seus parceiros de negócio, né? Então, ou seja, vai existir uma autorregulação privada, porque se você tem empresas que se localizam na União Europeia, por exemplo, empresas multinacionais, que dão uma grande importância para o tratamento de dados pessoais, é esse seu parceiro de negócio que vai te cobrar, vai perguntar se você tem uma política, né, se você tem processos de coleta e tratamento adequados, se você tem um DPO, etc. Então, ainda nessa questão de medidas, né, de um projeto de conformidade, além desse processo de autoconhecimento que o Felipe mencionou, que eu acho fundamental, Carlos, eu queria que você mencionasse, assim, de forma talvez um pouco mais específica, né, quais são as medidas que uma empresa pode tomar e ainda que seja considerando até um pacote emergencial, né, para ficar de acordo, né, com a lei, tendo em vista o pouco tempo que a gente tem. E só para não deixar de mencionar, essa foi uma pergunta que tem a ver com a pergunta da Gabriela, tá? Que ela perguntou quais contratos as empresas devem priorizar para celebrar aditivos prevendo as obrigações da LGPD. Então, ou seja, quais são os pontos que devem ser atacados imediatamente, talvez aí, essa expressão que eu acho muito boa, quais são os quick wins, né, que uma empresa pode fazer para, de certa forma, estar aí já, né, de acordo com a LGPD nesse curto período de tempo. Perfeito. Bom, só para dizer que eu concordo com as colocações do Felipe, né? Eu acho que antes de pensar nas medidas é importante fazer essa autoavaliação, né? Óbvio que as empresas que já se movimentaram ou caminharam no sentido de adotar alguma medida, no sentido de se adequar à LGPD, elas vão estar um pouco mais bem posicionadas, mas mesmo aquelas que ainda não se movimentaram, a gente entende que dá para estruturar e implementar um pacote de medidas emergenciais que entram nesse conceito que o Gustavo falou de coisas mais simples, mas que trazem um grande atributo de governança e que eu consigo implementar de maneira mais rápida, né? Que quando a gente trabalha com esse conceito de projeto multidisciplinar de longo prazo, pensa-se nesses quick wins para convencer os stakeholders da empresa de que o projeto é importante. Então, a ideia é transpor um pouco desse conceito para cá, não até para convencer, porque as pessoas estão convencidas da importância do projeto de conformidade, mas para a gente garantir um nível mínimo de aderência LGPD e tem o que mostrar, tanto para o meu parceiro de negócio, quanto para o meu colaborador, quanto para a NPD, caso haja algum incidente, algum tipo de investigação, não só pela NPD, mas pelo Ministério Público ou algum outro órgão de defesa do consumidor. Em termos práticos, o que a gente entende que deve compor esse pacote de medidas emergenciais? Uma obrigação muito objetiva da lei é a indicação do encarregado, né, do Data Protection Officer. Então, nomear essa pessoa e indicar quem é o DPO e a forma de contato do DPO, do encarregado, no sítio eletrônico da empresa é uma medida que não custa muito, uma medida de fácil implementação. Não é de fácil implementação se a gente não tem uma pessoa qualificada para ser o DPO. Essa é a pergunta e a reflexão que a gente tem que fazer. Né? Indicar que tem uma pessoa responsável pelo tema de proteção de dados é relativamente simples. Basta se alterar ali o próprio site da empresa ou a política de privacidade que está publicada no site, indicar o nome ou o endereço ali do DPO para que sejam direcionadas a ele questões relacionadas à política de privacidade ou à própria LGPD. Tá? Se a empresa não tiver um DPO, de maneira emergencial, o que a gente sugere é primeiro, avaliar que não tem alguém dentro de casa ou buscar, eventualmente, a contratação de um DPO externo para atuar aí na modalidade DPO as a Service por um tempo, até que alguém dentro da empresa se qualifique para ocupar a posição de DPO. DPO, o encarregado, é a pessoa que vai fazer a interface com a autoridade, com os titulares, vai zelar pela governança, pelo tema de proteção de dados dentro da empresa. Então, não pode ser alguém que simplesmente não conheça o tema. Ele tem que ter uma familiaridade, conhecer um pouco da LGPD, conhecer um pouco da gestão de um programa de governança. Então, essa seria uma primeira medida. Tá? Uma segunda medida muito objetiva é que dá uma visibilidade, revisar a política de privacidade, os termos e condições de uso dos sites ou dos principais sites e aplicativos da companhia, atualizar de acordo com os princípios previstos na LGPD, esquecer aquela política arcaica, cheia de juridiquês, colocar uma política de privacidade clara, de fácil compreensão, que o usuário que queira ler e entender como os dados deles são coletados e tratados, consiga enxergar isso de maneira muito transparente e objetiva. Tá? Então,
Outra medida que a gente consegue trabalhar, que dá uma visibilidade para o mercado de que a empresa se movimentou. Olha aqui, a política de privacidade, os termos e condições de uso dessa empresa estão atualizados, olha que linguagem bacana. Então, algo também que não é muito difícil, muito caro, que também agrega valor e passa uma mensagem de profissionalismo e de governança nessa frente. Tá? Pensar num conjunto de cláusulas de proteção de dados, né, considerando as obrigações e princípios trazidos no LGPD, e pensar eventualmente numa minuta de aditivo. Tá? Pensar nessas cláusulas por quê? Eu preciso começar a identificar as minhas relações e os meus contratos que implicam coleta, uso ou compartilhamento de dados pessoais, e eu preciso começar a tratar isso de maneira mais formal nos contratos. Então, tendo esse conjunto de cláusulas, eu consigo inserir em grande parte dos instrumentos que eu identificar. E o aditivo é, eventualmente, para eu trabalhar no passado. Aqueles contratos mais sensíveis que não contêm cláusulas de proteção de dados, eu posso também, com o tempo, remediar e tratando essas relações mais antigas. Tá? Um outro ponto muito importante que o Felipe já tocou, a questão da circular de conformidade. Como para os parceiros que eu compartilho mais dados ou que eu tenho uma troca mais intensa de dados pessoais, é super importante que eu entenda o nível de governança, o nível de organização desse parceiro de negócio. Tá? Então, enviar uma circular de conformidade para eu entender o nível de risco desse parceiro e, a partir disso, tomar algumas decisões, isso também. O envio da circular é uma medida simples. Talvez depois fazer a gestão das informações que vêm e o que eu vou fazer com esse parceiro, se ele é de alto risco, médio ou baixo, talvez a gente possa deixar para um outro momento. Mas o envio da circular, novamente, passa uma mensagem de que a empresa se movimentou, está atenta ao LGPD e está endereçando esse tópico que é super importante, que é a relação com os meus parceiros de negócio. Tá? Outro tópico que a gente entende muito importante nesse pacote aí emergencial que a empresa tem que avaliar é pensar numa sequência ou numa política, ainda que rudimentar, inicial, de gestão de incidente. Se acontece um vazamento, o que a gente faz? Né? A gente chora, vamos para o travesseiro, que é um lugar quente, ou não, eu tenho uma sequência mínima de etapas. O que o DPO vai fazer, o que o encarregado vai fazer, o que o jurídico vai fazer, o que TI vai fazer, como é que a gente vai se organizar e se comunicar para tratar um incidente. Não precisa ser a minuta definitiva, mas a gente precisa ter uma organização mínima. O que a gente faz se tiver um vazamento, um incidente de dados. Tá? Outra coisa que pode ser resolvida junto com a indicação do DPO no site é a criação, a oficialização de um canal para que os titulares possam interagir com a empresa e fazer suas solicitações. Então, ao endereçar o tema de publicar o nome do DPO e colocar ali o seu endereço de contato, a gente também pode utilizar esse mesmo canal, num primeiro momento, para recebimento de solicitação de titulares. Isso é algo também super importante que a gente consegue endereçar de maneira relativamente simples e sem muito custo. Tá? Depois isso pode evoluir para um portal, para um aplicativo, para um canal mais dedicado, automatizado, mas a gente está pensando em medidas emergenciais e aí o e-mail do DPO vai cumprir bem essa função. Tá? E outra coisa super relevante que traz um atributo muito bacana de governança e que também não custa muito, estabelecer um treinamento básico para todos os colaboradores da empresa. Tá? Esse tópico é muito importante. Quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, no fim do dia, isso é uma questão cultural, de mudança da cultura dos colaboradores. Quando a gente pensa em vazamento, geralmente a imagem que vem na cabeça é um hacker super sofisticado, num país do leste europeu, criando um super algoritmo ou procurando uma brecha para invadir a segurança de um banco. Não. Grandes vazamentos ocorrem porque o funcionário salva um arquivo confidencial num pendrive, esquece no táxi, no Uber, ou ele deixa isso no bar onde ele estava trabalhando, no café onde ele estava trabalhando, ou imprime um papel e deixa em cima da mesa onde não devia. Questões práticas de falta de cultura de proteção de dados pessoais. Isso a gente consegue com um treinamento básico, mas bem estruturado, passar uma mensagem para os colaboradores e plantar uma semente inicial para que essa cultura de proteção de dados e de privacidade seja embutida, incutida na empresa. E o que é mais importante, não basta treinar, tem que se documentar. Então, tenta aplicar uma provinha, lista de presença, documenta esse treinamento, e aí, se documentando com relação a essas medidas, a gente deu um grande passo
no sentido da conformidade. Resolve todo o problema, estou imune a risco, resolvi minha vida com esse pacote emergencial? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O caminho tradicional é aquele que a gente já comentou. Mas considerando que a gente tem aí 17, 18 dias para que as empresas que não se movimentaram tenham uma governança mínima, essas atividades, na nossa visão, dão já um certo impulso inicial relevante para que ela tenha o que mostrar para parceiro, para autoridade e para quem se relaciona com a empresa. Cara, eu achei excelente. Acho que dá para ver que algumas medidas mínimas, né, ou seja, aquela empresa que não tem tempo de passar pelo longo projeto de adequação, eu acho que você tem aí medidas mínimas, né, para já mostrar, né, uma adequação mínima à lei. Então, acho que essas medidas são super importantes e muitas delas são fundamentais, porque você vai precisar obedecer à lei e podem ser realizadas com pouquíssimo investimento, né? Por exemplo, a questão do titular dos direitos. Você não precisa, talvez o ideal seja você ter um portal dentro do seu website para fazer isso. Mas na ausência disso, talvez a criação de um e-mail específico para a área de privacidade, para ir, né, e administrar esse e-mail. Então, você já cria ali um certo canal com o consumidor, atendendo, né, a uma obrigação da lei. Pessoal, por incrível que pareça, a gente já está aqui conversando há 1h06. Então, você vê que o tema é realmente muito interessante. Eu acho que a gente tinha diversos outros temas para tratar, mas eu gostaria assim, de não deixar as perguntas do nosso público sem respostas. Tá? Então, eu acho que nesse momento final aqui do nosso webinar, vamos procurar fazer um bate-bola, tentando examinar, endereçar um pouco as perguntas da audiência. Tá? A gente tem, e aí vai para você, Felipe, essas duas perguntas. Uma do Antônio Carlos e outra da Yara Maria. Tá? O Antônio Carlos ele pergunta que como a administração pública vai ser responsabilizada frente a algum vazamento. Né? Então, ou seja, a LGPD aplicada ao setor público. E dois, a pergunta da Yara é uma pergunta relacionada, diz respeito à LGPD aplicada às organizações da sociedade civil. Essas entidades, né, aqui ela trabalha para uma organização humanitária com atuação em assistência social. Essas entidades também têm que se adequar à LGPD, e ela pergunta aqui como é que fica a atuação referente ao uso de dados dos participantes e dos doadores, né, dessa entidade. Então, ou seja, como fica a questão da LGPD aplicada ao setor público e entidades da sociedade civil. Perfeito, Gustavo. Vou tentar fazer um wrap-up aqui, endereçando essas perguntas de forma bem objetiva. A LGPD te obriga a fazer um exercício de conhecimento, de mapeamento, para usar a palavra técnica, como o caso do Eduardo bem mencionou, dos fluxos de dados, né, dentro da sua empresa. As obrigações ou o nível da barra, o nível de profundidade com que você irá implementar medidas de ajuste, isso irá variar de indústria para indústria, ou de setor para setor. Mas a LGPD em si, a aplicação dela é multissetorial. Não importa se você é uma organização sem fins lucrativos, se você é uma entidade pública, se você... o quão legítima é o seu interesse em tratar dados pessoais ou a sua finalidade, se é com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não importa. A LGPD se aplica a toda e qualquer atividade de tratamento de dados. Pelo menos você ter um autoconhecimento de todas as atividades de tratamento de dados que ocorrem dentro da sua organização, isso é obrigatório. Pode ser que, ao fazer esse exercício de mapeamento, você verifique que você tem, número 1, total a legitimidade e base legal para continuar aquela atividade de tratamento de dados. Ótimo, maravilha. Pode ser que nenhum ajuste seja necessário. Ótimo, maravilha. Mas você ter o conhecimento do fluxo de dados, para ter certeza de que esse fluxo está de acordo com a lei, isso é fundamental. E aqui, mais uma vez, isso não se aplica exclusivamente aos usos com finalidade comercial. Tá? Então, para pegar uma das perguntas aqui, um livro de visitantes no museu, enfim, isso aí pode, não pode, enfim, depende. Antes de mais nada, você tem que fazer esse exercício de conhecer que existe esse fluxo de dados, além desse, todos os outros fluxos de dados dentro do museu.
E aí, quais são os dados que você está pedindo nesse livro de visitante? Poxa, você realmente precisa perguntar todas essas informações? O que você faz com essas informações? Você armazena onde? Quem tem acesso às informações? Você usa para quê? Então, são perguntas que você precisa fazer. Poxa, eu preciso criptografar o meu livro de visitas? Não, enfim, mais uma vez, dependendo do porte da empresa, do seu setor, o nível de exigência com relação à segurança da informação será diferenciado, mas é fato que você precisa conhecer aquele processo e tomar alguma cautela. O Carlos Eduardo foi muito feliz quando ele trouxe os exemplos de vazamentos. Né? Os vazamentos mais comuns não são do hacker vindo do leste europeu, justamente é o pendrive que foi esquecido no táxi, é um e-mail que foi enviado para o lugar errado, é um livro de presença que fica disponibilizado ali para quem quiser pegar e tirar foto. Enfim. Então, os cuidados que a gente precisa tomar, às vezes, são extremamente simples. Mas eles precisam ser endereçados. Né? Eu preciso conhecer as atividades da minha empresa para endereçar esses problemas, endereçar da forma adequada à minha indústria e ao meu porte, sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso conhecer e endereçar todos esses problemas. Perfeito. Desculpa. Eu já vou passar Não, acho que foi ótimo. Vou passar já para uma pergunta que tem mais ou menos relação, e essa vai para o Carlos Eduardo. Pergunta da Renata Domini, ela perguntou como fica a questão dos dados dos colaboradores que são compartilhados com companhias de seguros, empresas de gestão de folha, medicina ocupacional. Ela está perguntando se esses processos também se aplicam à LGPD. Ou seja, ela praticamente perguntou se a LGPD se aplica a processos de recursos humanos, o que uma empresa, qualquer tipo de empresa, né, tem e faz, né, esse tipo de processo de coleta e tratamento de dados. Vou responder de maneira talvez um pouco mais abrangente. Se é dado pessoal, se aplica a LGPD. Esse é o norte. A LGPD ela não se aplica para dado que não é pessoal, então é dado que não identifica ou que não torna uma pessoa física identificável, ou dado que é anonimizado, dado que perdeu a capacidade de identificar uma pessoa. Só nesses casos que a LGPD não se aplica. Se é dado pessoal, não importa se esse dado é coletado ou usado pelo RH, pelo setor financeiro, não importa se o dado é de colaborador, se é de um cliente, se é de um fornecedor, é dado pessoal, aplica-se a LGPD. Tá? No seu caso aqui, a gente está falando de compartilhamento para cumprir uma série de benefícios que o próprio contrato de trabalho prevê. Tá? Então, provavelmente, a base legal aqui seria a execução do contrato, que eu estou compartilhando esses dados com terceiros, para que esses benefícios possam ser implementados e cumpridos dentro do contrato de trabalho que foi firmado com esses colaboradores, mas sem dúvida que a LGPD é super aplicável para esses casos. Obrigado, Carlos. Felipe, a gente tem também aqui uma outra pergunta que eu achei super interessante, do Hélio. Ele perguntou como tratar a troca de dados e informações pessoais entre empresas do mesmo grupo. Pergunta fundamental. Essa pergunta é bem abrangente, né? Existem algumas questões aí, né? As empresas estão no mesmo país, sim ou não? Porque se estiverem em países diferentes, já é uma questão de transferência internacional de dados. Mas, de uma forma geral, você precisa mapear os dados, indicar qual é a base legal, ver se os dados estão sendo, se o fato de eles serem compartilhados, isso está dentro da finalidade de coleta do dado, tratamento. Então, enfim, você precisa examinar todo o ciclo de vida do dado para saber se esse ciclo, se esse compartilhamento está dentro da finalidade, se ela foi informada, se ela consta da sua política de privacidade ou do aviso de privacidade. Enfim, são alguns cuidados que devem ser tomados. Mas isso tudo faz parte do mapeamento, né? Não existe uma resposta certa, você precisa conhecer o processo como um todo e aí analisar a finalidade, a localização de uso, qual é a base legal e por aí vai. Né? Para fechar, porque a gente já estourou demais o nosso tempo, eu gostaria de voltar a um comentário inicial aqui de quem foi. Alguém comentou aqui no início, não estou achando aqui agora a pergunta. Janine, se a própria NPD não está estruturada, admitir ações fundamentadas na LGPD não seria, cuja vigência foi de forma atropelada, não seria incoerente? Janine, resposta bem objetiva. Na verdade, não, porque, como a gente mencionou ao longo da nossa conversa, isso é um programa de
privacidade, né? Não é algo que você vai fazer virando uma chave do dia para a noite. Então, você precisa implementar essa cultura, você precisa implementar essa política de conhecimento da empresa para fazer os ajustes. A diferença da NPD é que a NPD vai te dizer como, ela vai te dar qual é a interpretação da lei para determinadas atividades específicas. Mas isso não te exime, o fato de a gente não ter a NPD ainda, não te exime da responsabilidade ou obrigação de já implementar as obrigações previstas na lei, ainda que sob a sua interpretação da lei. Pode ser que essa interpretação não esteja errada, pode ser que a interpretação da NPD lá no futuro seja diferente, que você precise revisitar um contrato para transferência internacional ou qualquer documento da sua empresa ou processo. Pode ser, mas não é justificativo para que você fique parada, né, já que esse é um projeto de longo prazo que precisa ser implementado. Bom, perfeito, pessoal. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Talvez o Carlos Eduardo pode responder de forma bastante rápida. O José Nery pergunta, ele fala para comentar sobre a questão do uso legítimo, direito de uso legítimo. Eu acho que ele está se referindo ao legítimo interesse, né, como uma das bases legais para tratamento. Você pode fazer só um comentário sobre isso final, Carlos, para a gente finalizar, por favor? Vou tentar ser breve. Legítimo interesse é um dos assuntos mais polêmicos da LGPD. Em resumo, legítimo... Dá para escrever uma tese de mestrado e doutorado. Dá, com tranquilidade. Mas vamos lá. Legítimo interesse é uma das hipóteses para coleta e tratamento de dados pessoais, tá? E ele pode ser utilizado quando o dado ele é coletado para apoiar ou promover as atividades do controlador, tá? Então, você pode se valer do contrato, pode se valer do cumprimento de uma obrigação legal, pode se valer do próprio consentimento, né? Como o Felipe desde o início já esclareceu, não é a única base legal. Uma das bases legais é o legítimo interesse. Do ponto de vista prático, ele é um pouco nebuloso, por falta até de regulamentação da NPD. Ele é um pouco cinzento, porque você precisa pensar em cumprir princípio de transparência. Então, como é que eu aviso o titular que eu estou coletando e usando um dado dele, se eu não coletei consentimento, ou se às vezes eu não tenho uma relação tão direta e constante com ele. Então, tem que pensar nessa questão da transparência. Precisa fazer um teste de legítimo interesse, um teste de proporcionalidade. Então, eu preciso considerar os interesses da empresa de um lado, os legítimos interesses da empresa de um lado, as ameaças ou risco para o titular do dado, cujas informações estão sendo coletadas e utilizadas, e dentro desse teste de balanceamento ver o que prevalece. Se prevalece o interesse da empresa ou se tem que prevalecer a garantia, a privacidade e proteção de dados do usuário. Isso é uma métrica ou um formato que foi utilizado lá fora, que provavelmente vai ser importado e utilizado aqui como uma boa prática para você efetivamente passar a utilizar o legítimo interesse, tá? Mas em termos gerais é isso, é uma das justificativas que se tem, você precisa se documentar devidamente e ela traz algum risco embutido em função dessa falta de regulamentação e até de manifestações precedentes aqui no Brasil. Bom, perfeito, Carlos. Eu estou terminando aqui de digitar, eu coloquei aqui os e-mails dos nossos palestrantes. Tá, pessoal, a gente, em função aí do adiantado da hora, eu acho que a gente tem que encerrar. Esse vídeo vai ficar disponível nas nossas redes sociais, tá? Então, para quem perdeu alguma parte ou quer indicar para algum colega de organização, ele vai estar disponível. E também a gente deixou aí o e-mail dos nossos palestrantes, pessoal, acho que eu acertei os e-mails, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum tipo de auxílio ou assistência com relação à adequação à LGPD, né? Posso dizer que o nosso escritório está totalmente preparado para isso. Tá? Hoje a gente está com uma equipe de quase 10 advogados dedicados a esse tema. Tá? Então, a gente tem desde aí um corpo técnico, temos nossos sócios, advogados, estagiários trabalhando com essas questões, estamos trabalhando em diversos projetos de conformidade. Tá? Então, se vocês precisarem de alguma questão, alguma ajuda, algum auxílio com relação a esse tema, nós estamos à disposição. Bom, então, obrigado aos nossos palestrantes e obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Boa noite, pessoal.